Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você aqui nesta terça-feira pela manhã para falar de Vasco. Contagem regressiva para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro aí de 2024. Antes de eu começar a minha resenha com você, já vou pedir um favor. Como diz o meu amigo e irmão Emerson Rocha, um like. Like não paga boleto, like não dá link para você fazer Pix, nada disso. Você só deixa o like, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais para fortalecer sempre o nosso trabalho, tanto aqui no Ave Mais quanto lá no Atenção Vascaínos. Torcedor, olha só, faltam aí 12 ou 13 dias para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E ontem abriu a janela doméstica. E você fala assim, como assim janela doméstica? Não, é uma janela aí que só pode contratar jogador do Brasil. Tem a janela internacional, que é agora só no meio do ano novamente, e nesse momento os clubes aí podem fazer transações entre eles aqui no Brasil. Eu confesso a você, torcedor, que é óbvio que é uma janela sem grande perspectiva, porque dificilmente o Vasco vai ter condições financeiras de buscar, por exemplo, um titular de uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Claro que alguns nomes dá para o Vasco buscar. Os dois aí mais falados no dia de ontem, inclusive o Flávio, o Joel e o Marco aí trouxeram essa informação na nossa tradicional live de segunda-feira, o Martínez, do América Mineiro, e também o Marlon Freitas, do Botafogo. Eu confesso a você, torcedor, que eu tenho um sonho para essa janela do meio do ano. E esse sonho atende pelo nome de Gabriel Menino. Eu acho que é um jogador que joga muita bola. Lá atrás, na primeira janela do Vasco, com o aporte aí da empresa norte-americana, o Paulo Brax até tentou esse jogador, fez uma proposta, o Palmeiras no primeiro momento deu ok, depois achou que poderia pedir um pouquinho mais e acabou não dando negócio. Mas é um jogador que me agrada muito, porque é um volante de uma boa pegada, um volante que bate bem de média e longa distância, um volante que pisa na área, enfim, tudo aquilo que eu imagino do que precisa um volante para os dias de hoje, o Gabriel Menino tem e cairia como uma luva nessa equipe do Vasco. Tem também a possibilidade aí do Kaique, do volante do Juventude, um volante que jogou a Batalha de Itu, ai meu Deus, como eu tenho vergonha desse nome, contra o Vasco, lá no acesso do Vasco de 2022 para 2023, jogou no Ceará também e agora faz aí um bom campeonato gaúcho pelo Juventude. Só que é um volante mais de destruição, não é um volante aí que tenha muito trato com a bola, que chega bem na frente. Enfim, possibilidades para contratar o Vasco tem e deve fazer. E principalmente essa posição de volante é algo que o Vasco, infelizmente, terminou o ano precisando e está começando o Campeonato Brasileiro há 12, 13 dias e o Vasco ainda não teve a competência de preencher essa função. E outra função que o Vasco tem para preencher, posição, melhor falando, é a ponta, os extremas. Hoje nós não temos ninguém com a característica de ponta extrema que a gente possa confiar. Quem mais se assemelha a essa condição é o Rossi, que está pedindo aí para ser negociado, tem uma possibilidade do Goiás, uma possibilidade maior do Santos, e tem também o Eric Marcos, que, por ser um jogador da base, ainda com pouca experiência, o Ramon Dias está dando uma segurada e parece não dar muitas oportunidades para o Eric Marcos. Só que, torcedor, hoje, o principal tema da minha resenha aqui, e por isso que eu falei do título aí, Se Vira Ramon, porque com contratações ou sem contratações, o grande craque do Vasco nesse início do Campeonato Brasileiro vai precisar ser o Ramon Dias. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque na boa, torcedor, o nosso elenco tem várias lacunas a serem preenchidas e não serão preenchidas até a janela internacional. Então, mesmo que o Vasco consiga fazer uma boa janela doméstica, ainda não teremos a plenitude de um elenco que não vai precisar de um grande trabalho de campo. E tem algo
que me incomoda muito quando a gente cobra o Ramon Dias, porque o contraponto do torcedor, de alguns, óbvio, e eu respeito, é que o Ramon Dias, ano passado, operou um milagre salvando o Vasco. E a gente precisa ser grato por isso. Só que uma coisa não está desconectada da outra. Eu sou muito grato ao que o Ramon Dias fez ano passado pelo Vasco. Só que o futebol é domingo, quarta e domingo. É campeonato que termina, é campeonato que começa. A gente não pode viver de memória afetiva. A gente tem que respeitar o trabalho, mas a gente precisa cobrar sim. Qual o problema? Você que está me assistindo na sua empresa, por exemplo, se você é um vendedor de automóvel numa concessionária, vendedor de carro, e você bate durante 6 meses todas as metas, você é elogiado, você ganha placa, você ganha remuneração, você ganha banner na frente da loja. Se daqui a pouco você não consegue mais vender os automóveis, começa a ficar aí a 50%, 60% só da sua meta. Você vai continuar sendo elogiado e isso vai apagar o que você fez lá atrás? Então é saber fazer essa separação. E é nítido e cristalino para mim que o trabalho do Ramon Dias no ano de 2024 não está legal. Hoje, se o Vasco iniciar o Campeonato Brasileiro, a gente não tem uma base sólida, não temos um esquema sólido para entender, porque, por exemplo, no último sábado, a tendência é que ele continuou com os 3 zagueiros. Agora, como não tivemos imagens desse jogo, aliás, o jogo do próximo sábado contra o América Mineiro, poderia perfeitamente ser um jogo transmitido pela Vasco TV, né? Como ano passado contra o Atlético, também aí nesse hiato entre campeonato estadual e campeonato brasileiro, foi um jogo que passou aí para o mundo inteiro. Eu até acho que o Vasco teria a possibilidade de comercializar esse jogo, enfim, dar uma moral aí para seus patrocinadores, para o próprio torcedor do Vasco, que está tanto tempo sem assistir esse jogo. Eu acho que poderia ser um jogo transmitido mesmo, um amistoso, esse Vasco e América Mineiro. Só que esse contra o Volta Redonda e esse de sábado agora, a princípio, não terá transmissão. E será que o Medel, ele foi zagueiro no jogo contra o Volta Redonda ou ele jogou de volante? Qual será que foi o posicionamento? Como a gente não tem acesso às imagens, a gente nem pode falar como é que se comportou. A gente sabe que ali na frente ele optou pelo Matheus Carvalho e pelo Sforza, 2 jogadores, mais o Payet. E lá na frente por Adson e Verratti. Eu já falei o que eu penso aqui. Eu acho que no esquema de 3 zagueiros, hoje, o Medel poderia segurar um pouco. Eu até li, eu estou em bastante grupos de torcedor do Vasco, e enfim, principalmente no WhatsApp, e alguém escreveu algo que me fez pensar. O Ramon Dias, desde o ano passado, quando ele coloca 2 ou 3 zagueiros, todo mundo já foi para o banco em algum momento. O Léo foi para o banco, o João Vitor foi para o banco, o Marco foi para o banco, todos foram. O Rojas foi para o banco, que já jogou como zagueiro. Agora, o imexível, até agora, o imexível é o Medel. Qual o problema do Medel segurar um pouquinho também e a gente testar outros zagueiros, sabe? Não sei, eu acho que essa insistência com o Medel, claro que o Medel pode recuperar o bom futebol dele e vai ser útil, eu não tenho dúvida. Agora, nesses jogos, poderia fazer esse teste. E se for para jogar sem os 3 zagueiros, num 4-2-3-1, hoje, já falei no Faísca do último sábado, meus 2 volantes seriam Zé Gabriel pela direita e Matheus Carvalho pela esquerda. 2 jogadores aí com bom poder de pegada na frente da área, que a gente precisa, e precisa muito disso, para não deixar os nossos zagueiros expostos aí. Enfim, eu não tenho dúvida alguma que para o Vasco ter uma boa arrancada nesse Campeonato Brasileiro, o Ramon vai precisar tirar alguns coelhos da cartola. Vai ter que se virar, literalmente. E para isso, ele precisa ter um norte no trabalho dele de novo. Porque desde o jogo contra a Água Santa, ele se perdeu. A gente estava com os 3 zagueiros, não tomamos gol contra o Fluminense, não tomamos gol contra o rival, Flamengo, fizemos um bom jogo contra o Botafogo, estávamos vencendo o Água Santa. Quando ele desmancha os 3 zagueiros e dali em diante a coisa já não andou mais legal. E tem algo no trabalho do Ramon e de quem é próximo a ex-jogadores de futebol profissional, ou quem conversa com jogador de futebol profissional, que isso no elenco não fica legal. Que é a história de você modificar muito a equipe titular. Você é titular num jogo, no outro você está no banco, no outro você está 3, 4 jogos sem ser relacionado, daqui a pouco você vira titular, e foi isso que ele fez com o Rojas e com o Praxedes no último jogo oficial contra a equipe do Nova Iguaçu. No amistoso do último final de semana contra o Volta Redonda,
O Praxedes, que foi titular, já ficou para o segundo time. Então esse entra e sai na equipe titular acaba perdendo um pouco, sabe, da química do time do Vasco. Como o Vasco já não tem um elenco forte, um elenco assim que você possa apertar a mão e falar, não, tenho certeza que esse elenco vai me dar a resposta, quanto mais mexe, não só no esquema, mas também nos jogadores que vão executar o esquema, isso é prejudicial, eu não tenho dúvida nenhuma. Então que o Ramon possa ter uma base, possa ter um esquema de início, e dentro do próprio jogo dá para você fazer inúmeras variações. Então eu vejo que o Vasco precisa nessa janela ser assertivo, já na doméstica, se conseguir aí 1 ou 2 jogadores do nível, como eu falei do Gabriel Menino, eu ficaria muito satisfeito. Depena do Internacional, eu contrataria de olhos fechados. Gabriel do Internacional, eu contrataria de olhos fechados. São jogadores que viriam para somar. Nós não temos jogadores com a característica do Gabriel e do Depena no elenco do Vasco. Então, eu acho que o Vasco precisa buscar jogadores desse nível, jogadores experientes para encorpar e fazer um bom início de campeonato. E tudo isso passa pela cabeça do Ramon e ele já mostrou no passado que tem qualificação para isso. E quando eu faço crítica aqui ao Ramon, em nenhum momento estou pedindo a saída do Ramon, tá? Porque daqui a pouco vai ter gente que vai escrever, comentário aí embaixo, mas com o Ramon não tá bom, vamos contratar quem? Não, não é para contratar quem, porque não é para o Ramon ir embora. Lembra a história do vendedor de carro? Se o cara bateu meta 6 meses consecutivos, foi o melhor da concessionária, e durante 1, 2 meses não consegue chegar lá, ninguém vai abrir mão dele. Vai sentar, conversar, ver o que dá para fazer, dar melhores ferramentas de vendas, sabe? Dar um auxiliar pro cara daqui a pouco. É assim, não é porque você faz uma crítica a alguém que esse alguém de uma hora para outra deixa de prestar. Só para deixar claro aqui, porque daqui a pouco as pessoas já levam para um outro lado, e eu vejo o Ramon, sim, como um ótimo treinador. Só que nesse início de ano a coisa não andou, e eu não tenho dúvida que ele tem competência e capacidade para partir contra o Grêmio, dar essa arrancada aí na equipe do Vasco. Beleza, torcedor? A gente se encontra agora novamente, amanhã de manhã, no Bom Dia Gigante, lá no Atenção Vascaínos, eu com o Emerson Rocha. Eu vou pedir mais uma vez, por favor, deixe seu comentário aí, like, compartilhe nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. Um abraço e uma ótima semana para você, torcedor vascaíno. Até mais!